A palavra dessa noite se encontra no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de 1 a 7. A palavra diz: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como rabisco da vide, não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre o homem um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão como um rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o faz inteligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que a sebe dos espinhos. E chegando o dia anunciado das tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confies no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Permanecemos em pé e abrimos nossos corações para ouvir essa palavra que o Espírito Santo colocou. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Publicação, Jornal Estadão de São Paulo, de grande circulação no nosso país, na área de classificados, diz assim:
Obrigada por razões profissionais, me transferi para São Paulo. Encontro-me sozinha e sem amigos. A cidade me sufoca durante o dia e me isola à noite num pequeno apartamento de bairro. Não sei o que fazer. Não tenho a quem recorrer. E às vezes chego quase ao desespero. Quero gente para conversar e para conviver. Ajude-me, por favor. Cartas para solitária desesperada. A solidão é um estado de quem se encontra ou se sente desacompanhado ou só. É um sentimento humano, complexo e psicológico. Quem sofre de solidão vive sozinho, como se estivesse fora da sociedade. Entretanto, a maneira de se relacionar nesse nosso mundo cada vez mais esvaziado de significados é capaz de provocar os mais diversos tipos de distúrbios. As pessoas que têm problema de interagir são sempre discriminadas. E é justamente essa dificuldade de troca com o outro que provoca a sintomática sensação de estar só. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a solidão é um dos mais graves problemas da humanidade nesse início de século XXI. E fui pesquisar sobre isso e descobri que dados da Organização Mundial da Saúde apontam a solidão como um dos fenômenos psicossociais que mais tem levado pessoas aos consultórios terapêuticos. Há um escritor francês conhecido chamado André Malraux que diz assim, que nós integramos o que pode ser denominado de a civilização da solidão. A sua observação não está associada apenas à falta de companhia, não. Mas há um outro plano, mais profundo, intrínseco, espiritual até. O de não sermos entendidos em nossas palavras, ações e notadamente nas nossas intenções pelos que nos cercam ou por aqueles que estão convivendo conosco. É provável que cada um de nós já tenha experimentado estados de solidão. Mesmo em uma rua apinhada de gente, ou num cinema superlotado, num estádio de futebol. Há, todavia, nos nossos dias, um novo tipo de solidão que tem deixado marcas profundas. É causa de sofrimento e não raro transforma complexos de inferioridade e neurose em psicose. O poeta chama essa solidão moderna de solidão a dois. No mundo onde nós temos vivido amando mais as coisas e usando as pessoas, os relacionamentos afetivos estão cada vez mais esvaziados e dessignificados. As pessoas dormem na mesma cama, moram na mesma casa, mas ainda assim sentem-se sós, porque existem de forma desconjugalizada. Segundo Raimundo de Lima, psicanalista e professor da USP, os principais motivos para as pessoas se sentirem sós, olha, preste atenção: separação conjugal, viuvez, não ter conseguido encontrar o amor da vida, dentre outros, podem esvaziar o sentido da existência e desencadear esses processos de reclusão que são seguidos de solidão. A sociedade pós-moderna, caracterizada pelas grandes transformações tecnológicas, parece mais afastar as pessoas do que aproximá-las. Não são poucos os que, desesperados, terminam se virando com a companhia de um cachorro ou de um gato. Não é à toa que grande paradoxo social contemporâneo está contido no fato de convivermos todos os dias, cercados de gente por todos os lados, e ainda assim nós nos sentimos sós. Lima nos afirma que são muitas as situações geradoras de solidão. Existe, por exemplo, a solidão gerada pelo poder.
a solidão decorrente da riqueza, a solidão dos mal casados, aquela que é imposta pelo trabalho automatizado, a da criança cujos pais são egoístas ou inafetivos, a solidão dos velhinhos rejeitados, abandonados pelos familiares, a dos órfãos, a solidão da loucura, dos enfermos hospitalizados, dos excluídos do mercado de trabalho, dos desempregados, e até citando a Elizabeth Kubler-Ross, que fala muito sobre a morte, a solidão de morrer, porque morrer nos nossos dias é solitário. Você fica lá excluído numa UTI, ninguém tem contato, e morrer nos nossos dias também é algo solitário. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa noite. Você se sente só? Você é alguém solitário? Isso te incomoda? Te traz algum tipo de dor na alma? Tristeza no coração? Pois bem, a Bíblia Sagrada nos fala sobre a vida de um profeta solitário, vivendo as agruras do seu tempo, mergulhado num mundo desprovido de propósitos e de significados para o ser. Essa noite eu queria pregar essa mensagem que eu intitulei Acompanhado pela Solidão. E queria analisar algumas situações provocadoras, geradoras dessa estação da existência. Vamos permitir que Deus nos fale ao coração, mas sem antes, vamos estar orando. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai, fala-nos pela Tua palavra, sobretudo quebranta-nos para ouvi-la, porque a Tua palavra é cortante, como uma espada de 2 gumes, e ela nos aguça a consciência e nos faz mergulhar nas nossas idiosincrasias, nos nossos desencontros, nas nossas interjeições, e por isso nós estamos aqui essa noite, expostos para ouvir a Tua verdade. Dá-nos uma porção rica e usa-nos para a glória do Teu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, se você pegar o livro de Miqueias e ler esse capítulo 7, sobretudo esses 7 primeiros versículos que nós lemos, você vai achar que Miqueias escreveu isso na coluna do Diário de Pernambuco de hoje. Miqueias é um profeta hebreu que viveu mais ou menos 704 a 696 a.C. Ele é contemporâneo de Isaías. E o seu ministério se concentrou no Reino do Sul. Ele vivia numa cidade que estava mais ou menos a 32 quilômetros de Jerusalém. O livro de Miqueias é a resposta de um homem que olha para a sociedade, que olha para o mundo, que olha para o seu tempo, que olha para as circunstâncias nas quais ele está envolto, e ele não se satisfaz, ele se inquieta, aquilo lhe produz uma comoção e uma convulsão interior. Ele discerne, por exemplo, que o significado de irmão já não existe. Ele percebe que o sistema se corrompera completamente, que a fé havia perdido o seu significado ético mais profundo, que a inafetividade tinha sido expulsa do caminho dos humanos. Era tarefa espinhosa, qualquer que fosse o contato entre as pessoas. Miqueias perde o apetite pela vida, mergulha no que eu chamo de fastio de alma, numa seca de existência, numa estiagem do ser. E é nesse contexto trágico, envolto numa profunda solidão, solidão muito característica dos profetas, que ele se dispõe a falar e a trazer uma mensagem para a sua nação. Ele começa a opinar sobre a existência, ele começa a fazer o seu discurso, e é nessa fala de Miqueias que eu queria recolher alguns fragmentos, porque talvez erroneamente nós achemos que a solidão apenas é o estado de nós estarmos desacompanhados. Talvez nós percebamos de maneira equivocada que solidão é apenas nós não termos um relacionamento afetivo. Mas na verdade a solidão parece ser uma construção
uma construção de camadas existenciais. E há pelo menos 5 estágios que provocam solidão. Não é só o fato de você não estar se relacionando com alguém, mas há outros mecanismos que provocam solidão. E Miqueias, de forma muito rica nesse texto, nos expõe isso, com uma clareza e com uma realidade aplicável ao nosso tempo. Por isso que eu digo que ler Miqueias é como ler Fernando Veríssimo, por exemplo. É muito atual, está muito imbricado, está muito conectado com a nossa realidade. Primeira coisa que Miqueias me ensina sobre como os processos de solidão se instauram na vida das pessoas é que a solidão surge como consequência de uma alma que perdeu o apetite pela vida. Veja lá, verso 1 do capítulo 7, ele diz: que desgraça minha! Eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Miqueias está dizendo: pobre de mim, que desgraça minha, o verão passou, a existência boa terminou, o momento gostoso parece que findou, os frutos foram colhidos, não há mais nada que possa me trazer alegria, nem mesmo chupar um cacho de uva me traz felicidade. E ainda assim, se isso fosse possível, a minha alma está completamente desprovida de apetite. Solidão surge muitas vezes na vida quando nós perdemos essa vontade de viver, quando a nossa vida se torna uma mesmice mecânica, uma reprodução da sociedade tecnicista na qual nós vivemos, fruto do cientificismo, do positivismo dos nossos dias. Perdemos o apetite pela vida. Estamos sem vontade de sair de casa para trabalhar. Nada nos dá prazer. Nem mesmo os relacionamentos mais próximos nos trazem alegria. Estamos cercados de tantas coisas. Tocamos no botão e a TV nos oferece centenas de canais. Num outro botão temos a internet com o mundo às nossas mãos. Podemos nos relacionar virtualmente com pessoas, mas ainda assim estamos sem apetite pela vida. Como se algo em nós tivesse se desencontrado. E a pior coisa que existe para o ser humano é quando ele se perde de si mesmo. Quando ele se desencontra de sua alma. E parece que é justamente isso que acontece com Miqueias. Ele diz: olha, eu perdi o apetite pela vida, ainda que eu desejasse. Coisas simples, como comer um cacho de uva, não me dá mais prazer. E olha, isso era algo que eu gostava tanto. Eu lembrei do sábio de Eclesiastes que diz: goza a vida, aproveita enquanto você é jovem, porque vão chegar anos nos quais você vai dizer: eu não tenho neles prazer. A solidão muitas vezes se instala na vida das pessoas nesse saudosismo, nessa existência que foi vivida e parece que não produziu nada. Quando nós olhamos para a nossa história e achamos que não construímos nada, apenas acumulamos coisas, mas não construímos valores. Crescemos para fora, mas não crescemos para dentro. E isso é muito comum nos nossos dias. Débora Botier diz assim: que importa morar aqui ou lá, quando se descobre que se está sozinho em qualquer lugar? Você já se sentiu assim? Sozinho em qualquer lugar? As pessoas às vezes mudam de apartamento, mudam de emprego, alguns mudam de esposa ou de esposo, outros são mais radicais e mudam até o projeto de vida, mudam a profissão, e saem mudando na expectativa de encontrar alguma coisa que lhes dê um chão novo, um significado, um propósito, um sabor de existir, mas a vida perdeu esse apetite. Miqueias sente isso. Ele diz: olha, minha desgraça é total, porque nem no verão eu me alegro mais.
Nem as coisas que eu gostava de fazer me trazem mais satisfação. Você já sentiu isso? Eu já senti. Eu sei o que é isso. E eu acho curioso ele falar de comer uvas, porque comer uvas é uma coisa simples, né? Mas dá um prazer danado. E o que me revela essa fala do profeta é que as coisas boas de Deus estão presentes nas coisas simples. Aliás, o pensador diz que o simples é o contrário do fácil. As melhores coisas estão nas coisas simples. Às vezes nós geramos tanta expectativa na vida, de adquirirmos e comprarmos coisas e nos cercarmos de coisas para sermos felizes, e a felicidade é como um perfume que se encontra num pequeno frasco, mas os melhores perfumes estão nos menores frascos. Nós complexificamos a existência, sofisticamos a felicidade. Para sermos felizes precisamos de muitas coisas. Achamos que os nossos filhos, para serem felizes, precisam de muitas coisas. Estudar inglês, fazer computação, natação, estudar no melhor colégio, ter um quarto com os melhores aparelhos, computador, televisão, Blu-ray. Enchemos a casa com coisas, mas no fundo o que ele queria era ter um tempo para bater um papo com você, deitar no teu colo, jogar uma bola, ou como eu fiz sábado com a minha filha, botar dentro do jipe e sair para dar uma volta e a gente curtir e dar gargalhada, porque o melhor da vida está nas coisas simples. E Miqueias nos ensina que a solidão muitas vezes se instaura em nós quando nós temos como consequência essa alma que perdeu o apetite pela vida. Em segundo lugar, a solidão pode se instaurar em nós como consequência de uma existência dessignificada de valores e conteúdos. Veja lá o verso 2 do capítulo 7. Os piedosos desapareceram do país. Não há mais um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Olha que coisa atual. Conversei com um empresário há uns 15 dias atrás e ele me disse com orgulho assim: na minha empresa, quem não é trator é asfalto. Esse é o nosso lema. Recentemente soube de uma colega gerente de uma multinacional que recebeu um e-mail de um gerente que pediu demissão dizendo: eu não aguento mais, não suporto tanta pressão, não suporto tanta cobrança, não suporto ser tratado como um número, não suporto o esforço não ser reconhecido, não suporto não ser verificado o meu resultado como eu imagino que deveria ser. Estou pedindo demissão. E mandou a carta para todos os diretores e todos os gerentes da empresa. Aí foi uma comoção geral. Ninguém imaginava que houvesse aquele clima institucional instaurado. Afinal de contas, nos quadros das empresas tem lá missão, visão, qualidade, tudo muito bacana. Aí a diretoria se reuniu e tomou uma decisão importantíssima. Duplicou o valor do bônus para quem conseguisse bater as metas. Que mundo é esse que eu e você estamos vivendo? O profeta Miqueias olha para o seu tempo, para a sociedade na qual ele está mergulhado e diz: não tem mais gente boa na terra, acabou-se. Parece que todo mundo que era legal, que era bacana, morreu. Eu procuro alguém que seja reto de coração, não tem, desapareceu, não acho ninguém. Ao contrário, está todo mundo espreitando para fazer o mal. A sensação que você tem é que as pessoas estão procurando uma forma de tirar proveito de você. Serviços que te vendem, você fica já desconfiado. Esse cara quer tirar proveito de mim, quer ganhar alguma coisa em cima de mim. Quem é mais velho aqui lembra da famosa lei do Gerson, jogador da seleção de 70, que numa propaganda de cigarro criou uma frase iconoclasta: gosto de levar vantagem em tudo. Essa é a nossa sociedade. Nós existimos assim. Queremos levar vantagem em tudo. Queremos de alguma forma nos dar bem em tudo. E Miqueias sente isso.
Porque isso é o ser humano, isso independe de sermos a sociedade contemporânea, é o homem que vive 700 anos antes de Cristo. Isso é o pecado enraizado, encrostado na alma. Isso é gente, gente é assim. Nietzsche escreveu o seguinte: na solidão, o solitário devora a si mesmo. Na multidão, devoram-no inúmeros. Portanto, escolhe. Quais são os valores dos nossos dias? Sobre o que construímos a nossa história? Quem dita as regras do nosso comportamento? Quais são os princípios da tua companhia? Você que é empresário, você que é empregado. Miqueias experimenta a solidão como consequência da vida que se significou, perdeu o valor, o conteúdo. Ele diz: não tem mais gente boa não, quem era piedoso desapareceu. Se havia alguém que fazia o bem, sumiu. Se havia alguém generoso, não existe mais, porque agora o negócio é troca. Ninguém dá nada a ninguém, você troca. E é assim que nós estamos vivendo. Fomos diluídos pelo sistema. A nossa alma se esvaziou de significados. E acho curioso, bispo, que em Mateus 5 Jesus fala que o bem-aventurado é aquele que é. Ou seja, está dizendo que toda experiência com Deus tem a ver com o ser. O bem-aventurado é o generoso, é o manso, é o humilde, é o pacificador, é aquele que não provoca intriga, é aquele que tem a alma expandida, é aquele que se dilata em amor, é aquele que tem a consciência restaurada, é aquele que é humilde, é aquele que é pacificador. Toda mensagem tem a ver com o ser. Mas quando nós nos desconfiguramos, e esses conteúdos se esvaem da nossa alma, e no lugar dele entram outras coisas, como a ganância, como o desejo de ser o que não somos, de vivermos de aparência, de colocarmos a avareza na nossa alma, de perdermos os nossos sentimentos por acharmos que somos tolos. Ninguém diz eu te amo mais, porque se disser é um tolo, é um babaca. Ninguém fala que quer casar mais, porque se disser é um louco. Nós fomos engolidos pelo sistema. E a vida começa a perder o sentido. E sabe o que isso provoca? Isso provoca sentimento de solidão. A terceira coisa que Miqueias fala sobre sentimento de solidão é a solidão como subproduto da alienação e da corrupção social. Veja o que ele diz no verso 3. Com as mãos prontas eles estão para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Olha, isso é Miqueias, 700 anos antes de Cristo. Você está pensando que isso aqui é alguma matéria sobre alguma coisa do Congresso? Não é não. Isso aqui é Miqueias. Abra na sua Bíblia e veja. Verso 3 do capítulo 7, está dizendo: o juiz aceita suborno, o governante aceita presente, e os poderosos impõem o que querem. E essa corrupção social, essa alienação, gera sentimento de solidão. Ele não para por aí não. Ele diz mais, verso 4: o melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Olha a descrição que esse homem está fazendo da sociedade na qual ele está vivendo, não se parece com a nossa. E sabe por que isso gera sentimento de solidão? Porque isso gera sentimento de abandono. Você não sente isso não? Você está abandonado. Talvez a gente não sinta tanto, porque nós pertencemos a uma classe que tem algumas regalias e alguns privilégios. Mas meu amigo, eu sou pastor, eu vivo dentro de um hospital público. Não tem uma semana que eu não esteja dentro de uma UTI, que eu não visite aquele corredor dos cancerígenos ali do Hospital do Câncer ou do Hospital das Clínicas. E ali você pode constatar o que é abandono, o que é descaso, o que é desrespeito com a vida humana. E Miqueias olha e diz: olha, eu estou vivendo nesse mundo, Deus. As coisas perderam o sentido.
Os poderosos tramam para destruir os que são indefensáveis. Isso provoca solidão. Essa sensação de não ter ninguém por mim. Essa sensação de não tem quem lute as minhas causas. Não tem quem me defenda. Quando o último aparato, quando a última instância, que é o governo, que deveria zelar pelo bem do cidadão, diz: eu não estou mais nem aí para você, acabou-se. O sujeito não tem mais com quem contar. Quando ele precisa da polícia, a polícia não está lá, ele não tem mais com quem contar. Quando ele precisa de educação, a educação não está disponível, ele não tem mais com quem contar. Quando ele precisa de saúde, não tem hospital, não tem médico, ele não tem mais com quem contar. Isso gera uma sensação de solidão, uma corrupção social, uma alienação, os poderosos querendo saber apenas de encher os seus cofres, os políticos apenas interessados em fazer os seus conluios e viabilizar os seus projetos para encherem os seus tesouros. Não estou falando nada novo. Não há nada que seja surpresa. E isso nas pessoas desprovidas de uma condição social melhor provoca a morte do eu, sensação de abandono, pessoa chorando numa fila, atendida no corredor de um hospital, jogada dentro de um presídio como se fosse um subproduto de gente. A alienação e a corrupção social produzem sentimentos de solidão. Eu conversei uma vez com uma mãe que estava com um filho no presídio, e depois de 15 anos descobriu-se que esse garoto era inocente, e essa mulher tentou de tudo, através dos recursos que o Estado dispõe, para ter um advogado que pudesse pleitear a sua causa, e nunca conseguiu. E ela me dizia com os olhos em lágrimas: meu filho perdeu 15 anos da sua vida, acusado e preso injustamente, e ele saiu daquele presídio, nunca mais ele vai ser a mesma pessoa, porque aquilo não corrige ninguém, aquilo destrói. E eu disse: como a senhora se sente? Eu disse: eu me sinto desamparado, eu me sinto abandonada, eu me sinto jogada, eu sinto que eu não tenho importância para nada e para ninguém. É essa individualização que nos impede muitas vezes de ver o outro. Nós só olhamos para nós. Por isso que Jean Paul Sartre diz: o inferno é o outro. É o outro que quer tomar o meu emprego, é o outro que quer tomar a minha mulher, é o outro que quer o meu carro, ele quer um apartamento igual ao meu. Então o inferno é o outro. Então eu tenho que ficar longe do outro. Eu vou me isolar dentro da minha casa, não vou querer saber de nada nem de ninguém. Desde que isso não me afete, desde que isso não mexa comigo, está tudo bem. Deixa se estourar tudo aí. Deixa os outros serem massacrados, não mexe comigo, não tem problema. Miqueias nos ensina mais uma lição. Em quarto lugar, ele diz que a solidão, ela surge como consequência da desconstrução de relacionamentos amorosos. Olha, só agora eu estou chegando na questão da relação. Mas diz isso com um tempero e com uma cor muito intensa. Verso 5. Não confie nos seus vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Olha que coisa atual. O sujeito vai casar hoje, se ele for rico, ele faz um contrato nupcial. O negócio já começa errado, já começa com desconfiança. Quando eu vou entrevistar casais e vou fazer a cerimônia, eu pergunto assim para eles: se vocês tiverem uma crise, e nessa crise vocês experimentarem um momento muito assim azedo na vida, o que é que vocês vão fazer? A gente separa, pastor. Então já está pensando em casar com a perspectiva de separar. É um contrato de curta duração, não é um projeto de longo prazo.
E com isso eu não estou dizendo que não há situações em que a relação se torna insalubre e tem que separar. Até porque tem coisa que Deus não uniu. E eu não estou advogando o divórcio, eu estou constatando um fenômeno social. Mas o profeta está dizendo aqui, olha, cuidado até com a pessoa que você deita na mesma cama, não confie nela, ela pode te enganar. Quantos casais eu tenho aconselhado que o marido esconde a conta da esposa, a esposa esconde quanto ganha do marido. Se tem 2 carros, 2 contas, amigos separados, computadores separados, projetos de vida separados. E aí um dia se esbarram dentro de casa, olham um para o outro e perguntam assim, por que foi mesmo que a gente casou? A gente faz tudo separado, tudo nosso é separado, só falta separar de verdade agora. Tem gente até que separa as camas, né? Porque não gosta de dormir junto. Às vezes até eu acho justo, porque o cara ronca demais, né? Aí tem que separar mesmo a cama, às vezes até o quarto. Mas Miqueias está dizendo aqui, muito atual, não confie nos seus amigos. Quantas e quantas histórias de pessoas que faliram porque o sócio passou a perna. Agora, se fosse o sócio, só era bom, mas e quando é o pai que passa a perna? E quando é o irmão que passa a perna? E quando é um parente que passa a perna? O amigo íntimo que passou a perna? E ele diz, não confie em ninguém. É o que nós chamamos de tempo de impermanência. Isso está muito dito no budismo. O budismo trata muito dessas questões. Tempo de impermanência, tudo é feito para passar rapidamente. Tudo é feito para ser reciclado. É a sociedade dos descartáveis. Nós jogamos tudo fora. Quebrou, joga fora. E pensamos que pessoas também a gente faz assim, usou, joga fora. Não serve mais, joga fora. Não está dando certo, joga no lixo. Não temos responsabilidades nem com os nossos filhos. E aí Miqueias está olhando isso e diz, isso gera solidão. Mas é claro, que poderia gerar? Relações que se esvaziaram de significados, casamentos de conveniência. Outros que acham que pelas suas muitas relações vão experimentar uma grande experiência existencial. Ah, que tragédia. Sexo é coisa espiritual, meu amigo, não é coisa só da carne, não. Sexo não é só troca de fluido, não. Sexo é coisa da alma, do espírito e do corpo. Tem 3 dimensões. E os prejuízos de quem se dilui é diluir a alma. Dilui a alma, vira uma pasta. Porque você perde todas as referências. E cada pessoa que passa na vida do outro deixa coisas e leva coisas. Gente passa gente para gente. E aí, se o sujeito pudesse se ver espiritualmente, ele seria um tronco cheio de cabeça, de perna, de braço, de membros. Porque achamos que a diversidade traz experiência. Trágico. Deus não criou para ser feito dessa forma. No manual do fabricante, a proposta é outra. Por outro lado, nós vivemos numa época da tirania da solidão. Eu chamo de tirania da solidão. O sujeito não pode ficar sozinho. A mulher não pode ficar sozinha, porque se ficar sozinho, fica todo mundo em cima. Você está sozinho? Mas, puxa, você deve ter algum problema, né? Você deve ter alguma questão, porque não é possível. Tanta gente disponível, você não arruma um relacionamento. Ninguém pode ficar sozinho, tem que acabar e começar logo outro negócio. Mesmo que não goste, mesmo que não sinta, isso não é importante. O importante é estar acompanhado. Aí eu lembrei até de uma frase do Vinícius, ele disse, o amor passageiro é melhor do que a solidão. Mas parece que é isso mesmo que nós vivemos. A pessoa pensa assim, é melhor estar mal acompanhado do que sozinho, porque o solitário é estigmatizado. O solitário é banido, o solitário ninguém quer estar com ele. Ninguém chama o solitário para ir para o cinema. Vai todo mundo de dupla. Vai todo mundo jantar de dupla. Aí vai uma mulher ou um homem sozinho, ele está destoando. E nós vivemos esse paradigma, a tirania da solidão. Fernando Pessoa diz assim, a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nascesse escravo. Se te é impossível viver só, nasceste escravo.
Porque a liberdade é a possibilidade do isolamento. Olha, quantos eu tenho encontrado construindo as relações mais trágicas possíveis. E alguns que já tiveram relações anteriores desastrosas, portanto, deveriam ter aprendido alguma coisa. E aí se lançam novamente em relacionamentos ainda mais complicados e confusos. E isso produz solidão. Está acompanhado, mas se sente só. Não existe conjugalidade, não existe companheirismo, não existe afinidade. Numa linguagem bem entendível, não tem química. Até eu tenho um amigo que é engenheiro químico, solteiro. E aí uma amiga também solteira, os dois são duas pessoas ótimas. Aí eu pensei assim, eu vou juntar esses dois. São maravilhosos, eles dão certo. Aí apresentei um para o outro. Aí depois eu perguntei para ela, o que você achou? Ela falou, não sei, faltou assim uma coisa. Eu disse, química. Ela disse, você é engenheiro químico. Se o negócio é química, ele resolve. Mas ela disse, faltou um negócio. Era química. Mas o profeta diz, olha, as relações perderam significado. Não confie em ninguém. Não confie no seu amigo, não confie no seu vizinho, não confie no seu sócio, não confie num parente, não confie nem no seu filho. E até com aquela que se deita com você da mesma cama, desconfie. É por isso que a mulher, olhando o telefone celular de homem, eu tenho um amigo que ele sai do escritório, ele já tem uma rotina. A primeira rotina dele é apagar todas as ligações do celular. Aí ele diz que ele chega em casa, a mulher pega o celular e ele diz, mas tu passou o dia todo e não desce um telefonema? E-mail, ele diz que troca a senha toda semana, para evitar algum problema. Há um programinha chamado crack. Ele craqueia, pega a senha. E por causa dessa desgraça, muitos casamentos já se acabaram. Porque tem muita coisa rolando em e-mail, meu amigo, que você nem imagina. E com isso eu não quero que você saia daqui com vontade de ver o e-mail da sua esposa, nem do seu marido. Nem muito menos o telefone celular dele. Porque se isso acontecer, é o atestado de que sua relação está doente. Se você é daquele que precisa ver telefone, e-mail, carta, e escutar conversa, e perguntar com quem está, ligar para saber onde é, olha, tem alguma coisa errada. Porque pessoas que constroem uma relação saudável, sadia, confiam, se entregam, se entendem. E com isso não estou dizendo que não vão enfrentar problemas, vão enfrentar problemas, muitos. Eu tenho 20 anos de casado. Aí me perguntaram, pastor, você já passou alguma crise conjugal? Eu disse, eu? Sou pastor, rapaz. Você está pensando o quê? Eu já passei todas as crises que você imaginar. De todos os tipos. E principalmente conjugais. Essas então nem se fala, eu sou cátedra em crise conjugal. Já tive de todos os tipos. Miqueias vê a solidão como um processo de esvaziamento das relações. Nós vivemos isso no nosso mundo. As pessoas solitárias são estigmatizadas. Mulheres que às vezes ficam depois de um divórcio, com filhos, e com muitas dores, e às vezes com dívidas, têm uma dificuldade tremenda de reconstruir as suas vidas. Eu tenho atendido muitas mulheres numa faixa de idade que parece que é impossível restabelecer e reconstruir a vida. Porque nós, os marmonjões, queremos agora só garotinhas. Não nos interessa mais mulheres com conteúdo, com bagagem de vida. E aí eu escrevi um artigo recentemente, num dos blogs que eu escrevo, e o título era o seguinte, uma mulher de 40 vale por 2 de 20. Rapaz, recebi tanta ofensa da mulherada, que você não imagina. Mas no artigo eu dizia que a mulher de 20 tem seu valor. E tem o seu conteúdo compatível com a sua idade. Para um cara de 20, de 25. Mas uma mulher de 40 tem um outro peso de caminhada existencial. É outra história. Portanto, se você tem 20, não se sinta chocada com o meu comentário. Mas a verdade é que uma mulher mais experiente, mais vivida,
para um homem mais experiente, mais vivido, terá muito mais a acrescentar do que uma muito nova, porque não viveu nada daquilo ainda, que não experimentou nenhum daqueles dramas que o sujeito está experimentando, a famosa crise da meia-idade, onde o sujeito fica no meio do nada. Sabe o que é a crise da meia-idade para o homem? É quando ele sofre pelo que não foi e ele anseia pelo que ele não pode ser. Olha que desgraça. Me diga se tem uma coisa pior do que isso. E minha mulher outro dia chegou para mim e falou: você está com crise da meia-idade? Eu falei: por quê? Porque eu andei lendo uns textos seus e você fala que a crise da meia-idade é quando a pessoa sofre pelo que foi e anseia por algo que não pode ser. Eu digo: exatamente. Ela disse: exatamente você. Eu falei: meu Deus, estou mal. E em último lugar, no verso 6, Miqueias nos diz que a solidão também é gerada como consequência do aniquilamento das estruturas familiares e parentais. Veja lá no verso 6. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Olha, Jesus havia dito isso, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias está dizendo isso 700 anos antes, dizendo: olha, na sociedade em que eu estou vivendo, as relações parentais se diluíram. O filho não quer saber do pai, a filha despreza a mãe, a nora odeia a sogra. Isso aí com ressalva, talvez tenha alguma justificativa, mas tudo bem, vamos voltar ao texto. E diz: os inimigos do homem são da sua própria casa. Nós vivemos um fenômeno no nosso tempo da família mononuclear. É a família que é só pai, mãe e filhos. Muitos aqui são da época em que os tios e os primos e os avós faziam parte da família. As pessoas se visitavam, né? Os primos tinham afinidade, brincavam juntos, cresciam juntos. A minha filha perguntou para mim: papai, quem são os meus primos? Eu digo: eu não sei. Eu não sei quem são os seus, porque eu não sei quem são os meus. Então, e a minha família é grande, são muitos primos, tem primos que eu nunca vi na vida. Porque a família se tornou pai, mãe, filho, só acabou-se. Para que mais? Quanto mais gente você agrega, mais possibilidade de ter um quebrado que vai pedir dinheiro a você, empréstimo, alguma coisa. Então o cara diz: não, é só marido, mulher e filho, já é o suficiente. Não é verdade? Sempre tem um tio que é aquele cara que se arrasta na vida e precisa de um empurrão. Ou um primo que precisa de dinheiro, está sempre enredado com problema. Aí a família se tornou mononuclear, né? E Miqueias está dizendo: não confie em ninguém, porque o filho despreza o pai. Olha, quer algo mais atual do que isso? A meninada aí não quer mais saber não. A filha despreza a mãe, não quer mais saber não. A minha está com 9 anos, está chegando nos 10, já estou preocupado. A gente já está se cercando de tudo que a gente pode para ser os grandes amigos dela. Porque se eu e minha mulher não formos os grandes amigos dela, outros vão ser. E esses outros eu não sei de que contexto de vida vieram e o que é que vão influenciar ela a fazer. Mas isso é muito atual. E agora nós vivemos as novas estruturas familiares. Produção independente. Casais separados com 2 casas. E aí a multidão de filhos, o cara tem 4 filhos, a mulher tem 4 filhos, de outro casamento, quando junta dá 8. Aí junta aquele negócio, aí é o inferno na terra. Aí o cara diz: pastor, eu me casei, a minha mulher é uma bênção, mas os filhos dela são 4 demônios. O que é que eu faço? Eu falo: meu amigo, não tem mais o que fazer não. Você sabe orar? Começa a orar. Porque, quantos anos ele tem? Não, um tem 5, um tem 7, um tem 9, isso vai demorar esse negócio. Até que ele chegue numa idade que não dão mais problema, vai demorar, comece a orar. Raquel de Queiroz diz assim: a gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que precise tanto viver acompanhado. Quem é que está criando os nossos filhos? Quando Gabriela nasceu, Fabiana largou 2 empregos. Eu tive vontade de matar ela. Mas ela disse uma coisa que me convenceu: eu preciso ter tempo com a minha filha. Sobretudo nos primeiros anos. É preferível que a nossa renda baixe e o nosso padrão caia do que eu não ter tempo para minha filha. E uma vez eu cheguei no consultório da pediatra e ela estava com cara de choro. O pastor reconhece logo, né? O pastor olha para a pessoa e diz: você está com problema.
E se a pessoa não tiver, diz estou, né? Porque é para criar uma possibilidade de aconselhamento pastoral. Mas aí eu disse, a senhora está com algum problema? Ela disse, eu estou de fato. Aí desabou. Final era a última pessoa do atendimento, ela desabou. Aí eu botei Gabi para brincar com os brinquedinhos e falei, olha, eu sou pastor, abra seu coração comigo, pode falar. Estou acostumado a ouvir drama das pessoas. Ela disse, eu estou arrasada. A minha filha hoje me entregou um desenho que a professora mandou fazer na escola. Falei, foi. Ela pediu para desenhar as pessoas que ela mais amava. Aí ela desenhou a babá, o motorista e o cachorro. Porque provavelmente são essas pessoas que dão amor a ela. Quem está criando os teus filhos? É você ou é a babá? É você ou é a Xuxa? É você ou é a TV? É a Super Nani que está criando teu filho? Não, pastor, eu sou espiritual. Quem está criando os meus filhos é a escola dominical da igreja. Que desastre. Apesar de acreditar muito no valor da escola dominical, 2 horas por semana não vão conseguir construir no teu filho valores para ele carregar a vida inteira. É você dentro de casa, com o seu exemplo, que pode fazer isso. E Miqueias diz que as relações parentais se diluíram. E isso gera solidão. Aí, às vezes fui na casa de um casal, e aí entrei lá, uma família grande, 5 filhos. Silêncio tumular. Falei, meu Deus, uma casa com uma mulher, um marido, 5 filhos, eu não estou ouvindo nada. E aí eu comecei a conversar com o casal, eles chegaram e tal, um chegou primeiro, o outro chegou depois. E aí eu descobri que cada filho fica trancado no seu quarto. E ele disse, pastor, se pudesse, eu fazia um corte na porta para passar a comida pelo buraco, feito cachorro. Porque eles não querem nem comer na mesa mais, eles comem dentro do quarto. E tem mais, se botar todo mundo na mesa, tem morte. Então é melhor não comer junto, cada um come no seu horário. Né, porque não se dão, nenhum dos 5 se dá entre si, nós não nos damos com ele. Não, é o modelo de família perfeita. Eu saí daquela casa esperançoso no projeto de Deus para a família moderna. Porque eu disse, meu pai, o que a gente faz numa situação dessa? Miqueias vê tudo isso. E agora eu quero concluir. 5 processos que geram solidão. Não é só ficar sem namorar, não. Não é só ficar, feito disse lá a moça do Big Brother, que saiu no UOL, que não aguentava ficar mais sem dar beijo na boca. Não é só isso que gera solidão, não. Solidão pode ser gerada por uma série de processos, alguns dos quais a gente sequer se atenta. Mas a violência, a corrupção, a perda de valores na vida, a desconstrução de conteúdos, o desencontro familiar, tudo isso, o descaso das autoridades, tudo isso gera mecanismos de solidão. E aí a gente vai existindo só. E eu tenho uma pergunta para te fazer essa noite. Você se sente só? Mesmo acompanhado de gente, você se sente só? Mesmo casado, com filhos, você se sente só? Porque se você se sentir, meu irmão, eu quero te dizer, nada mais normal. Você precisa atentar para esses pontos, porque Miqueias conclui o texto de forma magistral, graças a Deus. Ele diz assim no verso 7, depois de narrar toda essa desgraça, no verso 7 ele conclui e diz assim, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Miqueias diz, olha, está tudo perdido. Os homens são perversos, as autoridades se corrompem, a nora odeia a sogra, o pai odeia o filho odeia o pai, a filha trama contra a mãe, ninguém confia em ninguém confia nem com quem dorme na cama, a sociedade perdeu o significado, as pessoas perderam o conteúdo, a vida perdeu o apetite, mas eu, ainda assim, diante de tudo isso, continuarei confiando e esperando no Deus da minha salvação, aleluia. Eu e você podemos confiar e esperar no Deus da nossa salvação, porque senão é melhor sair daqui e pular ali na ponta da torre. É mais negócio. E parece que esse negócio de esperar tem muito a ver com o solitário. Porque o solitário é alguém que espera. O solitário é alguém disposto a esperar.
E se está disposto a esperar, espere em Deus. Meu irmão, Deus continua sendo Deus. Mudou tudo, mas Deus continua sendo Deus. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, depois que ele disse essa frase, você nunca mais pode dizer que é uma pessoa solitária. Gosto muito do profeta Abacuque, bispo. Ele diz: olha, se a videira não der o seu fruto, se no curral não tiver mais leite, se o produto da oliveira desaparecer, se a vida inverter o sentido, se a crise chegar, se o dinheiro faltar, se a doença bater na nossa porta, se a depressão nos alcançar, se tudo perder a lógica, se o mundo virar as avessas, ainda assim, diz o profeta, eu continuarei esperando no Senhor. A mesma coisa que diz Miqueias, diz Abacuque. E eu quero dizer para você a mesma coisa essa noite. Continue esperando no Senhor. Você que está sozinho, quero lhe dar uma palavra profética essa noite. Não é que você vai sair daqui e arrumar um marido, não, isso é mentira. Continue esperando no Senhor. Você que viveu um processo de perda, continue esperando no Senhor. Você que se sente injustiçado, você que foi vítima do descaso, do abandono, do preconceito, continue esperando no Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é quem te guarda, guardará a tua entrada e a tua saída, não dormitará aquele que cuida de ti. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas você não será atingido, porque Ele é quem te guarda, Ele é quem cuida de ti. Aliás, tem até aquele cântico, né? Vou cantar a bola para o louvor, não sei nem se eles vão poder fazer isso, quebrar o protocolo. Mas tem um cântico que diz: Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, fomos expostos à tua palavra, e expostos à tua palavra, esperamos que ela não volte vazia, mas que produza no coração da tua igreja aquilo para o qual foi enviada. Sim, há muitos aqui vivendo processos de solidão, por diferentes motivos, mas a nossa esperança essa noite é que, acolhidos e abraçados pelo teu Espírito, pacificados em seu interior, restaurados na sua vida e tendo paz com Deus, possam sair daqui hoje renovados e dizendo: o Senhor é o meu consolo e o meu abrigo, a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. E que assim se faça por Cristo, que reina e vive por todo sempre. Amém. Aprende de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele cuida de você. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Aprende de Deus. Eu preciso aprender mais de Deus. Conhece ao Senhor. Porque Ele é quem cuida de mim. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Deus cuida de mim. Agora cante isso de todo o seu coração. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua